Eu acompanhei essa trajetória e, claro, toda mudança gera dor, não é? Se a gente Sim, for mudar um relógio de pulso, a gente vai ficar vai ficar incomodado. estranhando. Imagine, então, você transitar de C-level para conselheira, de conselheira para mentora, É, ou, enfim, de uma empresa de capital aberto para uma empresa familiar. Assim, é. Isso tudo não é brincadeira, são né? momentos. E como que você fazia? Eu fico pensando, porque a nossa reputação está muito ligada ao que as pessoas pensam de nós, e, logicamente, ao que elas esperam. E quando a gente dá uma transitada, principalmente se não é 180 graus, é 360, e a gente vai falar mais sobre Sim, essas suas viradas, passa pela tua mente, nossa, o que as pessoas vão achar? Porque elas têm uma imagem, né, criada sim. de você, elas esperam algo, e depois aparece Cláudia Elisa, por exemplo, criando uma mentoria que é incrível, que quem não conhece é a Sharp, e eu posso falar muito bem disso, e tá ali promovendo a ascensão de líderes e gestores e amparando as pessoas por um caminho o qual você já vivenciou. Então, voltando para a pergunta, como que você lida? Tinha um conflito de falando, meu Deus, eu vou mudar, mas agora o que as pessoas vão pensar? Será que vão Claro. comprar? Como que era isso? É. Na verdade, eu vou responder isso, vou responder essa pergunta, mas fazendo o vínculo também com a finalização da pergunta do Sim, do propósito. propósito. No momento que eu tomo a decisão de sair de executiva para conselheira, eu não acho que esse momento foi um momento de julgamento. Tá. Por quê? Porque é quase uma tendência natural. Como eu estava comentando, eu tive uma trajetória em empresas que eu fui de várias áreas funcionais. Eu fui de finanças, eu fui de distribuição, eu fui de logística, eu fui Você gerente foi de fábrica. CFO no Eu fui GPA. CFO Aham. da Via Varejo. Isso. Eu fui diretora de gente de gestão na Ambev, fui vice-presidente de RH no GPA, global de gente de Isso, sustentabilidade na Votorantim Cimentos, no Grupo NC, enfim. Eu rodei por várias áreas, então isso tudo me trouxe uma bagagem que era natural eu pensar que ao ir para um papel de conselheira mais estratégico, podendo estar em diferentes conselhos, em diferentes setores, onde esse meu conhecimento técnico robusto iria ajudar nas contribuições estratégicas. Então, eu diria que esse passo ele foi natural e foi um passo que eu fiz por um propósito de falar, cara, tudo isso que eu conheço, eu quero colocar à disposição de mais empresas. Aí o impacto não era em grandes corporações, mas era numa visão de mais empresas. Com esse trabalho, teve uma decisão que eu tomei, Calixto, você sabe disso, desde 2015 que eu tenho uma atuação nas redes, eu gosto de escrever, né, como minha origem artista, né? E em 2020 eu comecei a levar isso mais a sério, publicando mais, meus artigos, que eu comecei semanalmente a escrever para o LinkedIn, virando vídeos, né? Sim, muito bem escritos, né? E Esse... provocativos e, assim, Sim, acho que sim. corajosos. Sim. Porque tem temas ali espinhosos. Tem, que né? ninguém fala muito Não das que não quedas. querem falar. Cláudia Elisa fala. Mas esse momento que eu comecei a escrever e ter uma presença maior nas redes em 2020, eu diria que assim, o ambiente de conselho é um ambiente mais tradicional. Ninguém fazia isso em 2020. Então eu me sentia julgada. Imagino. Eu sentia que as pessoas olhavam para mim quase falando assim, mas por que você está fazendo isso? E aí vai. Eu tinha ido fazer um curso de autoconhecimento, onde nesse curso, durante um mês... Não é no Tavistock Institute lá? Não, esse Não. curso que eu fui fazer em janeiro de 20 foi um curso chamado Seminários Insight. E nesse seminário saiu, então, um propósito de compartilhar o que eu sei, o que eu sou e me divertir. Aí eu entro num outro momento na minha vida, 2020. Por acaso veio a pandemia. Não, quando eu fui fazer esse curso, ninguém nem sabia que vinha a pandemia. Mas eu fui fazer e eu falei, cara... É isso, vou começar a escrever, vou começar não sei o quê, blá, blá. E fui para esse caminho, muito alinhado, então, com o propósito. De novo, voltando à resposta. Mas, sabendo que ali era um negócio meio diferente. Tá. E nessa trajetória que eu começo a escrever, Calixto, muita gente, em função de exatamente eu ser corajosa, falar de tombo, falar de coisa que deu errado, porque todo mundo normalmente fala só do que deu certo, né? Muita gente me escrevendo no privado, no direct, no meu WhatsApp. Cara, hoje acordei, li o seu artigo, eu precisava ouvir isso. Histórias muito tocantes. E aí eu falei, muita gente sensibilizada, enfraquecida emocionalmente, ou cheia de dilemas, se continuo no trabalho, se eu vou entregar, fui promovido, não estou bem, quero fazer uma transição, não estou conseguindo equilibrar a vida. E aí, enfim, vários dilemas que eu virei e falei, cara...
eu acho que essas pessoas precisam de ajuda. E eu sempre achei o seguinte, eu tenho lugar de fala. Essas pessoas que é o meu público do mundo corporativo são pessoas que viveram coisas que eu já vivi. Uhum. Então, eu vou ter a agregar essas pessoas. Então, eu vou lançar uma mentoria. E se você me perguntar, muita gente agora mesmo, né? Teve recentemente o congresso do IBGC, né? Todo mundo falando, nossa, que legal. Todo mundo falando que legal. Mas no início eu fiquei, gente, será que vão me julgar? Claro que você tem dúvida. Sim. Será que vão pensar assim, mas por que ela está indo para esse caminho? Que nem lá em 2020, por que ela está escrevendo, né?